Muito bem, eu tenho aqui em mãos uma série de números, pesquisa Datafolha, pesquisa Ibope feita aqui no estado de São Paulo, mas para não ficar muito cansativo, eu vou fazer aqui um breve resumo e aí a gente gira aqui os nossos comentaristas do 3 em 1. Vamos lá. O Instituto, começando pelo Datafolha, Jair Bolsonaro aparece em primeiro com 24% das intenções de voto. Ele cresceu 2 pontos dentro da margem de erro em relação à última pesquisa. Em segundo lugar aparece Ciro Gomes com 13%. Cresceu 3 pontos. Marina Silva vem na sequência com 11. Nesse caso, ela perde 5 pontos percentuais. Geraldo Alckmin tem 10, cresceu 1. E Fernando Haddad aparece com 9, ganhou 5 pontos. O Ibope agora. Na disputa presidencial, Bolsonaro lidera com 23%, seguido por Alckmin, que tem 18%. Em São Paulo, né? Só em São Paulo. Como eu disse anteriormente, essa pesquisa foi feita, no caso do Ibope, no estado de São Paulo. Na sequência aparecem Ciro, Marina e Haddad embolados na terceira posição com 11%, 8% e 7% respectivamente. Daqui a pouco eu vou falar sobre o cenário ao governo de São Paulo, também testado pelo Ibope, mas antes então vamos comentar aqui esses números nacionais. No caso do Ibope, Vera, o que chama a atenção, e talvez isso explique muita coisa, é que Geraldo Alckmin não vence, não aparece em primeiro lugar, né, no estado em que ele governou 3 vezes. Mas oscilou positivamente, assim como o Bolsonaro também só oscilou. A pesquisa tem pouca diferença nesse começo aí, eles dois mantêm aí uma diferença entre eles. Tem o crescimento do Ciro, importante em São Paulo, que é algo que não estava no radar até então. E o Haddad, que é de São Paulo, tem dificuldades aqui também, apesar de estar entrando no jogo agora. Eu acho que o importante das duas pesquisas, o mais importante, é que depois, no momento de pico da comoção com a facada no Jair Bolsonaro, então, momento mais agudo dessa crise, não houve uma grande alteração na pesquisa. Muito menor do que aquela mostrada, por exemplo, na pesquisa da qual a gente tratou ontem, que era feita por telefone pela FSB para o Banco BTG. Então, essas pesquisas são pesquisas tradicionais, aquelas pesquisas que vão a campo perguntar ao entrevistado, apresentar um cartão, apresentar um questionário. Então a gente começa a notar uma diferença grande entre duas metodologias de pesquisa. Existe, a gente já tratou disso aqui no 3 em 1, uma controvérsia muito grande entre institutos que fazem pesquisas por telefone e outros que fazem as pesquisas tradicionais. Isso já foi objeto, inclusive, de briga entre dirigentes, diretores de um e de outro tipo de institutos. E agora é a primeira vez que a gente vê uma discrepância muito grande. Na pesquisa da qual a gente tratou ontem, o Bolsonaro vai a 30%. E no Datafolha e neste Ibope paulista, ele não tem esse patamar, não chega nem a 25%. Portanto, é uma diferença muito longe da margem de erro. A se considerar esses números como o retrato mais correto da realidade atual, nenhuma situação está definida para o segundo turno. É possível mudar radicalmente esse panorama, porque já aconteceu em eleições anteriores. A Marina Silva, nesta altura em que estamos hoje, eu vi esse gráfico hoje, ela tinha 35% das intenções de voto em 2014. Tudo bem que era uma eleição diferente, era uma eleição com menos candidatos, então os candidatos tinham mais pontos percentuais, mas ela foi desidratando de 35 a 32, depois a 28, 27, 25 ficou fora do segundo turno. Então, nada é impossível diante de arsenais de campanha que estão à disposição de todos os candidatos. Todos eles vão usar da maneira que melhor lhes aprouver. O Bolsonaro já voltou a gravar vídeos hoje, porque a sua resiliência no topo das pesquisas depende muito da sua presença. Os seus apoiadores estão convencidos de que podem manter a campanha nas redes e nas ruas, mas que a figura dele é importante. Então ele vai voltar a gravar, gravou outro, mais de um vídeo. Então, cada um vai usar o arsenal de que dispõe, mas a verdade é que o quadro, e o Ibope vai lançar uma nova pesquisa nacional hoje ainda, às 19 horas, o quadro está em aberto. E aí, Andreasa, seu destaque para essa rodada de pesquisas? Silvio, a pesquisa Datafolha, essa que foi divulgada ontem, que foi feita ontem, captou os 10 dias, né, os 10 primeiros dias de propaganda eleitoral na TV e, evidentemente, os efeitos do atentado contra o Jair Bolsonaro, que aconteceu na quinta-feira.
Havia uma expectativa do próprio bolsonarismo de que essa pesquisa trouxesse um crescimento maior do Jair Bolsonaro, para além ou muito além da margem de erro. Não foi o que aconteceu. Ele cresceu de 22% para 24% dentro, portanto, da margem de erro. Não é uma ascensão fulminante, né? Frustra algumas expectativas. A primeira reação, inclusive expressada pelo Flávio Bolsonaro, filho do Jair Bolsonaro, era aquela, tudo bem, emotiva de que o meu pai está eleito. E, na verdade, não está nem sequer no segundo turno, faltando 27 dias para a eleição. É muito importante bater nessa tecla. Foi bom a Vera ter lembrado o histórico recente da Marina Silva, a vários outros, para dizer que campanha eleitoral, que parece curta, e nós mesmos falamos, curta, o tempo de campanha eleitoral, um dia em política eleitoral, são 3 ou 4. É muito tempo que vem pela frente, é um arsenal muito grande a ser desdobrado de agora em diante. Eu não considero que essa pesquisa foi boa para o Jair Bolsonaro. Não apenas por não ter crescido tanto diante da comoção, porque era de se esperar algum crescimento mais substantivo, uma vez que tivesse acontecido uma ocorrência como aquela. E esse tipo de crescimento mobilizado por comoção, a gente sabe que ele tem uma natureza efêmera, ele tem um caráter artificial, certamente temporário, ele vem e tende a refluir. Então, nem com isso se pode contar. O que há, ademais de negativo para o Bolsonaro, é que mesmo com a comoção, mesmo com a solidariedade, com a empatia natural mobilizada, a sua taxa de rejeição aumentou. Eu mesmo achava que talvez houvesse uma diminuição nessa taxa de rejeição, ou vá lá, uma interrupção na sua curva de crescimento, mas não foi isso que aconteceu. Subiu de 39% para 43%, para muito além da margem de erro. Quer dizer, tudo bem que também é preciso dizer, a sua base de voto espontâneo cresceu, foi para casa dos 20%. O voto espontâneo é um voto mais difícil de se perder. Mas eu vou insistir na tese, o pessoal tem me batido nas redes sociais por isso, diante da comoção nacional decorrente do atentado de que ele foi vítima, diante do crescimento do sentimento anti-Lula, que deveria ser esperado, traria votos para o Jair Bolsonaro. O fato dele não crescer tanto, dele crescer timidamente, dele crescer dentro da margem de erro, alimenta, sim, a hipótese de que ele tenha encontrado o seu teto eleitoral de primeiro turno. E, nesse caso, estando como está numa posição confortável, é preciso apresentar algum desconforto nesse conforto. Porque é possível haver desconforto no conforto. Com isso eu quero dizer o seguinte: se for verdade, rejeição subindo, se for verdade que ele tenha encontrado o seu teto, significa que ele vai passar os próximos 27 dias, 26 dias, obrigado a defender a sua posição, obrigado a defender, proteger o seu patrimônio eleitoral. E isso, por resiliente que o sujeito seja, é muito difícil. Então, é de se esperar sim, isso é uma análise, é de se esperar algum grau de sangramento eleitoral do Jair Bolsonaro. Se será suficiente para tirá-lo do segundo turno, aí é outra questão, mas o jogo está aberto. Marcelo Madureira, para a gente arrematar esse bloco, repasso a palavra para você. Interessante o comentário do Andreasa. 43% é a rejeição atingida por Jair Bolsonaro, segundo a pesquisa. Quem nos acompanha em imagens tem todos os gráficos na sua tela. Eu acho, Silvio, que comoção não significa necessariamente comoção, solidariedade, dó, né? Não significa necessariamente uma tradução disso em votos. Né? Isso é bastante distinto, né? Eu mesmo não sou eleitor de Jair Bolsonaro, mas fiquei preocupado com a saúde dele, estou preocupado, me condoí com a situação dele, me preocupo, de fato, eu acho que isso ocorreu de uma maneira muito forte no Brasil, mas realmente isso não se traduz em voto, porque o voto é uma outra coisa. Né, você, nesse ponto, né, nada como exercício da democracia. O voto é igual vinho, né? Com o tempo você vai depurando, vai melhorando, né? Quanto mais você exercita, né, melhor fica a qualidade do seu voto.
E no caso do Bolsonaro, o que eu realmente observo é que ele tem uma militância muito forte. A militância dele, os votos cristalizados, é um pessoal muito aguerrido, muito barulhento, mas realmente eles têm uma característica muito curiosa e que trabalha contra o bolsonarismo, que eles mesmos se autodiscriminam no seu próprio radicalismo, no discurso que tem, assim, nas entrelinhas, né, tem uma certa raiva, um certo ódio, que eu acho que isso não atrai o eleitor médio. Pelo contrário, isso afasta. Eu digo isso porque a esquerda também tem isso. Também tem essa nhaca, esse amargo, né, de ódio, de intolerância, de radicalismo, que isso geralmente afasta o eleitor, né, afasta aquela pessoa, né, o chamado pacato cidadão. E como ontem mesmo eu comentei, o fato do Jair Bolsonaro, que não tem praticamente tempo nenhum de televisão, né? E é um cara estupidamente carismático, em que as aparições dele, ou mesmo a participação dele nas sabatinas, né, nos debates, ele é um cara que, não estando acamado, impossibilitado, ele vai fazer muita falta na campanha. Não tem como substituir. E por outro lado, é uma coisa muito cruel você submeter a pessoa, o cidadão, o ser humano Jair Messias Bolsonaro a um sacrifício dessa natureza. O ferimento que ele teve foi uma coisa extremamente violenta. Ele perdeu 2 litros de sangue. Ele quase perdeu a vida. Então é uma coisa que você tem que considerar. No total, só para encerrar, eu estou muito curioso sobre qual o papel que a televisão aberta vai ter efetivamente nessas eleições. Eu não estou conseguindo ver ainda em que ponto a internet já seria a plataforma mais forte de difusão de ideias e de ganhar votos. Eu não sei até que ponto ainda, até pelos resultados aí do Ibope de São Paulo, até que ponto a campanha da televisão ainda influencia o eleitor. Mas aí a gente já está derivando e precisamos ir para o break. Só para concluir, Vera, que eu ia falar isso. Pesquisa é o seguinte, você falou muito bem, metodologia primeiro e segundo, análise. Metodologia e análise. Qualquer número é um bom número e metodologia de estudo. Por isso que eu só acredito numa coisa, na espontânea, em quem o senhor ou a senhora vai votar. Respondeu ou não respondeu, marca.